Olá, estamos aqui com mais um Infância em Foco. Eu sou a doutora Clarissa Aires, pediatra. E eu sou a doutora Raquel Vargas, gastropediatra. E hoje a gente vai falar sobre um tema, uma continuação, do episódio sobre suicídio, relacionado a telas. Por que isso em relação ao programa de suicídio? Porque a gente sabe que o uso abusivo, excessivo, sem nenhum tipo de supervisão ou controle, tem sido associado a um aumento de transtornos mentais na infância e na adolescência e, com certeza, para o desfecho de suicídio também, né, Raquel? Então, esse tema eu diria que é o foco da sociedade atual e desses últimos meses a gente tem visto muitas coisas nas redes sociais abordando o impacto das telas, né? E muitas vezes a gente fala só em tempo de tela e a gente vai falar sobre isso, que claro que é extremamente importante, mas a gente precisa abordar também a qualidade das telas, a supervisão relacionada a telas, e isso muda também um pouquinho conforme a idade, né? Conforme o local que essa criança está inserido. O fato é que telas são boas, ajudam as crianças, inclusive nos estudos, né? Nos ajudam, mas todos nós, né, Raquel, vamos também fazer a nossa meia-culpa. Todos nós, adultos e crianças, estamos expostos demais a telas. E isso está trazendo muito prejuízo para a atenção e para a saúde mental, principalmente de um cérebro em desenvolvimento, como é o cérebro da criança e do adolescente. Perfeito, Clarissa. É um assunto muito importante de colocar aqui, o uso das telas. E começa por aí, né? A gente não pode ser hipócrita no sentido de que ninguém usa e tá tudo certo, por que não? Hoje em dia essa é a nossa realidade. O celular tá aqui do lado, né? A gente estuda por aqui, a gente atende por aqui, a gente trabalha por aqui. Então, obviamente, os nossos filhos observam a gente usando também, né? E não existe essa coisa, eu acho assim, de isolar, botar numa bolha e não ter esse contato, mas justamente entender em qual idade isso pode acontecer e de que forma, e a qualidade do que ele está sendo exposto, né? Quando a gente está falando, por exemplo, indo já lá para a adolescência, a gente sabe que hoje em dia existem aplicativos muito bons que a gente pode fazer controle disso, né? Além, obviamente, de todo combinado com a criança, com o adolescente, os pais têm esse controle de tempo, controle de qualidade, de o que eles podem acessar. Então, eu acho que começa por aí, porque privar eles, eu falo aí já em adolescentes, nessa idade, é algo que hoje em dia, no mundo que vivemos, não é uma coisa real, né? Então, como que a gente pode direcionar isso de uma forma mais saudável? Perfeito, Raquel. E é importante até a gente falar os nomes de alguns desses aplicativos que os pais podem usar para ter o que a gente chama de controle parental sobre o acesso das crianças a telas, né? Porque esse controle pode ser tanto em relação ao tempo que a criança tá na tela, quanto ao conteúdo, né? E as duas coisas são de extrema importância. Então, eu vou dar 2 exemplos, né? Para quem tem celular Android, por exemplo, a gente pode estar usando o Family Link, que é do Google mesmo. Todo mundo que tem uma conta no Google, Gmail e tal, vai conseguir ter acesso. E para quem tem iOS, que são principalmente os celulares da Apple, né? Tem um aplicativo que não sei bem se pronuncia Custódio ou Custódio com Q, tá? Se escreve assim, custódio, só que ao invés de C é Q no local. Então, esses 2 aplicativos, eles podem ser usados pelos pais para gerenciar, para esse controle. Mas depois disso, Raquel, acho que é muito válido a gente dizer qual é o tempo. Então, primeiro a gente falar do tempo, depois da qualidade, né? Qual é o tempo que as crianças, por faixa etária, ou seja, dependendo da idade, podem ficar nas telas. E aí, eu trago um dado novíssimo, que me assustou e, ao mesmo tempo, me provocou uma grande reflexão.
Então, em maio, eu tive num congresso do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e foi extremamente abordado esse assunto de telas e os prejuízos na infância. E, inclusive, lá, uma psicóloga, que vejam bem, uma psicóloga que é especialista, ela só trabalha com vício em telas em crianças. Que loucura, né? Vocês conseguem entender que existem já profissionais que só trabalham com crianças dependentes de tela. Eu até sabia, mas quando eu a conheci e tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ela e saber, assim, o quanto ela tem de atendimento, e ela trouxe muitos casos da prática clínica dela, isso é impressionante, né? E ela, por sinal, está morando hoje em dia na Espanha e comentou durante uma aula que recentemente, foi esse ano, em 2025, a Sociedade de Pediatria Espanhola, que seria como a Sociedade Brasileira de Pediatria aqui, né, quem nos rege a nossa conduta enquanto pediatras, então tem a sociedade lá da Espanha, a Sociedade Espanhola mudou a recomendação, que antes era parecida com a do Brasil, de 0 telas, 0 exposição a qualquer tipo de telas até 2 anos, é o que a gente tem hoje ainda pela SBP. Eles mudaram, Raquel, para 0 telas até 6 anos de idade. 6 anos. Isso por quê? Então, ela explicou, né? Porque a gente sabe que é nos primeiros 6 anos, não só nos primeiros 2 anos, que a gente tem, sim, o maior desenvolvimento cerebral, né? Das conexões e dos neurônios mesmo, e das áreas do cérebro, mas também é nesses primeiros 6 anos que a gente tem formação de empatia, sociabilização, que a gente pode estar transformando ou formando a personalidade daquela criança. Então, por isso, eles foram taxativos. Até 6 anos, 0 telas. Bom, aí a gente traz isso para nossa realidade. Talvez nós não consigamos aqui fazer esses 0 telas até 6 anos. Mas o que não resta dúvida e que não há nenhum tipo de discordância entre as sociedades é que até 2 anos é 0 telas. E quando a gente fala 0, é 0 também exposição passiva. O que é isso? Não adianta eu não colocar a criança na frente do celular, do tablet ou da TV. Eu não posso estar com aquela televisão ligada, porque se a criança está no ambiente, mesmo que ela não esteja ativamente olhando, a gente chama isso de exposição passiva, os estudos já trazem prejuízos em todas essas áreas que eu citei antes. Socorro, né? Porque assim, de novo, e eu gosto dessa nossa conversa porque a gente adequa teoria com realidade, né? E eu, de novo, como mãe, graças a Deus a gente tem conseguido isso com a nossa filha, mas ela tem 1 ano ainda, está começando recém a pedir as coisas. Mas é uma missão, é uma jornada intensa, né, conseguir isso, porque hoje em dia a gente tem muitas demandas e muitas mães, né, que eu atendo, muitas mães falam, eu acabei colocando porque eu precisava ir no banheiro, né, eu estava sozinha, enfim, eu precisava fazer alguma coisa básica da minha vida, né, comer, assim, mães comem às vezes. Então, sim, é algo que é uma missão muito importante e o nosso papel aqui é trazer mesmo o conteúdo científico do prejuízo disso. Isso que tu falaste de, gente, é algo de vício em tela. Tem um profissional que é um vício como tantos outros. Olha quão sério é isso, né? E com certeza, uma das coisas que a gente tem na geração de hoje, das nossas crianças, é não poder vivenciar o tédio, por exemplo. Porque a gente sempre tá fazendo um monte de coisa, né? Então, se eu não tô fazendo nada, tem o joguinho, tem o vídeo, tem, né? E aí eles vêm assim, mãe, mas eu não tenho nada o que fazer aqui. Não tem nada pra fazer. Meu tempo não tem nada pra fazer, se vira e inventa o que fazer, né? Hoje em dia é muito mais fácil, em muitos momentos, dar a tela, né? Outro exemplo que eu vejo, assim, e que me causa um incômodo, quando a gente vai almoçar em algum lugar, e lá na mesa ninguém se conversa, né?
Isso é para adultos também, né? Vamos entrar todos no mesmo. Todo mundo com o seu celular, a criança já com o seu tablet, não tá vendo, nem tá comendo, ou nem tá percebendo o que tá comendo, né? Aí depois a gente tem crianças, e aí é um outro mundo relacionado à seletividade alimentar, à recusa dos alimentos, a não reconhecer, não sabe o que é cada coisa, porque nunca olhou, né? Porque tava com uma tela na frente. Então, fora toda essa questão de socialização. E aí vai para os adultos também. Eu tava conversando esses dias com um grupo de amigos. Quando vocês entram no elevador, o que acontece? Aí vocês interagem com as pessoas que estão ali, ou a grande maioria pega seu celular. É uma forma de a gente se inibir, né? E não socializar, né? Ou cada vez as crianças e adultos que são inibidos, que têm vergonha, cada vez ficam mais inibidos. Cada vez aquilo se entra mais no seu mundinho. Por quê? Porque tem o celular. Então, se eu não sei o que falar, eu não sei interagir com isso aqui, eu pego meu celular, fico num cantinho e tá tudo certo. É isso que todo mundo faz. Então, olha como isso engloba todas as áreas, né? Desde o alimento, desde o nosso relacionamento, desde a nossa capacidade emocional de lidar com as coisas. Isso mesmo, Raquel. E além disso, né, tu comentou que tu se sente incomodada quando vai a um restaurante e vê crianças com telas e celulares. Eu já me sinto incomodada quando eu sei que foram dadas de presentes essas telas por um adulto, né? E isso eu vejo na minha família, nos meus amigos. E eu fico pensando, o que vai trazer de benefício para a criança ter um tablet, né? Celular, então, nem se fala. É totalmente equivocado o uso, o fato das crianças terem celular. Vocês imaginam a partir de que idade que a gente poderia dar um celular para a criança? Não é na fase de criança, é já na fase de adolescente. A partir dos 14 anos os estudos trazem. E olhem ao redor de vocês. A maioria das crianças já tem seu celular, seu tablet, como se fosse um livro, um caderno, e não, né? Aí, isso me traz muito uma questão que a gente precisa abordar, que é sobre a rede de apoio. Porque tudo isso que a gente está falando pode parecer que a gente tá falando só para as mães, né? Porque acaba que é a mãe que tá mais ali cuidando. Mas a mãe precisa ter apoio, precisa ter o pai presente, companheiro, companheira, enfim. Precisa, sim, de ajuda dos avós, precisa ter uma escolinha para daqui a pouco poder levar essa criança, né? Precisa de um governo que pense nisso e aumente a licença maternidade para ela poder ficar com o filho. Precisa ter um governo que dê uma licença paternidade minimamente plausível e não 5 ridículos dias que os pais têm para ficar com as crianças aqui no Brasil. Então a gente está falando de coisas muito mais amplas. É claro que aqui a gente vem trazer sugestões pontuais, né, para aquelas famílias que conseguem, mas a gente tem que lembrar, sim, que quando a gente fala em termos de sociedade, tá tudo muito errado nesse sentido, e certamente tem aí por trás as big techs que tem interesse que a criança, desde criança, esteja viciada nisso aqui, né? Então, eu acho legal a gente trazer, sim, opções para as famílias, o que fazer, falar sobre o tédio, com certeza, que a criança precisa, o tédio é o que traz imaginação, é o que faz a criança ser criativa, né? Além disso, que outras formas a gente tem de acalmar a criança, de dar tempo para que a mãe possa fazer alguma coisa, ou para as refeições, enfim, é realmente usar outras estratégias. Lembra do passado, como que era? As crianças brincavam com terra, as crianças faziam seus próprios brinquedos, as crianças tinham vizinhos, amigos, se socializavam, primos, enfim, né? Então a gente precisa trazer um pouco mais essas coisas de antigamente, porque parece que tudo que é antigo a gente não gosta, né? Mas na verdade tem muitas coisas boas lá no passado que a gente pode buscar, né? E uma delas é essa infância mais saudável, longe das telas. Perfeito.
E aí, arrematando tudo isso, pra gente poder finalizar, porque telas é algo assim, que a gente pode ficar falando por horas, né, por tudo que envolve, dicas práticas, assim, do que a gente pode fazer. Além de controlar o tempo e a qualidade do que está sendo exposto, que a gente já conversou, por exemplo, né, básico, refeição, a hora da refeição é uma hora sem tela, pronto, é isso aí, negociável. Ah, mas ele só come assim, então a gente tem que aprender a fazer diferente, né? Porque não pode ser assim. A hora de dormir, porque aí também interfere muito na qualidade do sono, né? Uma criança que leva horas para dormir, então dorme muito mais tarde, aí acorda muito mais cansado, aí tem prejuízo social e educacional, porque na escola é muito mais difícil porque tá cansado, e aí gera tudo o resto, né? Porque daí eu fico ansioso, porque eu fico preocupado, que eu não consigo fazer minha atividade. Então, a gente sabe que a melatonina, que é um dos hormônios que induz o nosso sono, ela funciona no escurinho, né? Se tu tem uma tela branca voltada para ti no teu olho, ela não vai ser liberada da mesma forma, a qualidade do sono vai ser outra. Então, no mínimo, né, 2 horas antes de dormir, 0 telas, né? Coloca um livro, faz alguma outra rotina para que a gente consiga relaxar melhor. E ainda engajando nisso e tentando finalizar, porque é difícil a gente conseguir finalizar esse assunto, né, Raquel? A gente está num momento também, nesses últimos meses, muita polêmica que saiu sobre isso, e todo sobre esse processo de adultização e tudo isso que se relacionou. E aí eu queria fazer, na verdade, um alerta para os pais, porque muitas vezes nós, como os pais, expomos também nossos filhos ali nas redes, né? Porque sim, a gente adora mostrar eles são maravilhosos, lindos e fofinhos. Mas a gente sabe, e tá cada vez vendo mais, o prejuízo disso. Então, às vezes, não é a criança, às vezes não, a criança não tem o controle disso, né? E quantos perfis que eu vejo, é o perfil do fulaninho controlado pela sua mãe ou pelo seu pai. Por que o fulaninho precisa ter um perfil, né? Começa por aí, não é esse o caminho. Então, nós como pais entender, e isso eu tô falando pra mim também, porque eu também tenho uma página pública e eu também tento ter esse controle de qual é o nível de exposição que a gente tá dando pros nossos filhos ali, que é aquilo que a gente fala, né? É uma rua aberta, todo mundo pode acessar. Pra quem tem um perfil público e aberto, tem que parar e pensar qual é o nível de exposição e que qualquer pessoa ali pode ver. Exatamente. Eu diria assim, tentaria fazer um pequeno resumo, né, sobre isso que a gente tá falando. Primeiro, nos educar, né? Nós adultos somos o exemplo da criança. Se nós estamos o tempo todo no celular e não largamos o celular na hora da alimentação, na hora da brincadeira, nos finais de semana, a criança ela vai entender isso, né? Porque na verdade a gente comunica muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, primeira coisa é isso. Depois, bebês até 2 anos, realmente 0 telas. E aí eu quero dizer o seguinte, não deem tablets, não deem celulares para as crianças, por favor. Apelo aos avós, tios, padrinhos, né? Porque hoje em dia também parece que é isso, né? Se eu não dou um presente caro, parece que eu não tô amando. Gente, presente, volto a dizer, é presença, é estar com a criança, é trazer momentos, né, de relação com aquela criança. Então começa na gente, vai do bebê, depois crianças maiores. Cuidado com o que seu filho tá vendo na tela, porque em algum momento ele vai começar sim a ter acesso. Então cuida, usa os aplicativos, mas conversa com a tua criança, né? A criança normalmente ela vai ir contando as coisas que ela vê. Cuidado com os amigos, o que as outras famílias estão oferecendo para as crianças, porque a gente sabe que as crianças são influenciadas sim pelos colegas, pelo meio que elas vivem. Então, cuidado com o meio que a gente está vivendo, né? Escolha outros meios se achar que aquele não é o melhor para o seu filho. Exposição à natureza, brincadeiras ao ar livre. Não deixa a sua criança, o seu adolescente sozinho no quarto. Quarto, porta fechada, celular. Eu li esses dias, não lembro onde, mas que com certeza era muito mais perigoso para um adolescente e uma criança estar sozinho no celular, trancado no quarto, do que ele lá, sei lá, na Praça da Sé, em São Paulo, à meia-noite sozinho. E é verdade.
né? A gente tem visto aí nos últimos meses muitas denúncias, né, sobre o uso das telas, redes sociais, TikTok para abuso infantil, né? Fornecendo produtos, porque eles tratam as nossas crianças como produtos para pedofilia e tantas coisas horríveis que a gente tem visto. Fora toda a questão emocional. Criança que vai para rede social muito cedo, como tu estava falando, perfil de criança, me desculpa, eu acho isso extremamente absurdo. A criança, quando ela tiver condições de entender o que é uma rede social, né, e o quão aquilo é, digamos assim, uma farsa, porque todo mundo só coloca coisas boas ali, o quanto ela não pode se comparar, ela não pode estar dentro de uma rede social, né, a criança não pode ser exposta a redes sociais, porque é comparação o tempo todo, é comparação por produtividade, é comparação por aparência, né, são esses jogos, os pais têm que ficar atentos a esses jogos, desafios, né? Porque o jovem adora desafio. Então vamos desafiar os nossos jovens com outras coisas, vamos desafiar fazendo uma trilha, aprendendo um esporte novo, aprendendo a tocar um instrumento, né? Fazer coisas realmente com os seus pais. Então eu diria que essas coisas são básicas para a gente tentar reduzir o impacto das telas. E volto a falar, telas não é só celular, TV, tablet, é conteúdo e é tempo de exposição. Então a gente precisa tomar esse cuidado pela saúde física e mental, que a gente nem vai começar a falar da obesidade, por exemplo, provocada pelas telas, que estão aí os números, né, Raquel? Acho que é muita coisa que abrange realmente esse tema de telas na criança. E sim, a gente tá aqui, parece que fazendo um terrorismo, né? E é mesmo, eu brinco com os meus pacientes, porque cada vez mais que eu estudo isso, que eu vou nesses congressos, que a gente vê e entra nesse mundo das telas na infância, a gente que é profissional, que trabalha com isso todo dia, a gente fica apavorado. É de assustar. É de assustar. É de assustar. Então, eu acho que vamos encerrar esse assunto, porque sim, a gente pode ficar conversando muito. Até quem quiser nos encontrar nas nossas páginas, lá também a gente sempre coloca muito conteúdo e telas é uma das coisas que a gente sempre está conversando e refletindo sobre, né? E toda essa parte mental das crianças. Para me encontrar é Raquel Gasto Pediatra. É @doutora Clarissa Pediatra. E obrigada pela troca de hoje, obrigada pela audiência. Seguimos para os próximos episódios. Até mais.